Queria fazer uma saudação muito especial aqui à nossa vereadora Anice, vereadora de Foz do Iguaçu, que está hoje visitando o Congresso Nacional, o Senado da República, fazendo-se acompanhados analistas tributários, Davi Lima e Luiz Antônio. Também sejam muito bem-vindos aqui no plenário dessa casa. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui é falar um pouquinho da votação que nós tivemos na semana passada e que foi histórica, e Vossa Excelência foi um dos grandes partícipes dessa votação, que foi a votação sobre o indexador da dívida dos estados e municípios. Sei o quanto Vossa Excelência lutou por isso, pelo seu Rio Grande do Sul. E acho importante falar sobre esse fato, sobre essa matéria, porque ela tem um impacto nacional. E tem um impacto não só econômico, ela tem um impacto político também. Por isso, achei importante, mesmo depois de passada a votação, mesmo depois da discussão ser feita a essa casa, vir a essa tribuna para fazer o registro. O Senado Federal votou o projeto, ele fazia parte de uma proposta enviada pela presidenta Dilma em 2012, que tinha um conjunto de iniciativas que eram concatenadas entre si e tinha um grande entendimento nacional que atribuía urgência a alguns temas, entre eles, além, é claro, da correção do índice de indexação da dívida, a uniformização das alíquotas interestaduais do ICMS, objeto do projeto de resolução número 1 do Senado, que encontra-se no plenário dessa casa para ser votado, a criação de fundos de compensação das perdas do ICMS, decorrentes da uniformização das alíquotas e do desenvolvimento regional através da MP 599, o projeto de lei 238 de 2013, apresentado na Câmara dos Deputados, que originalmente tratava da mudança do quórum do CONFAS para a convalidação dos benefícios fiscais concedidos e também da mudança do indexador das dívidas estaduais e municipais junto à União. Exatamente o projeto que originou o PLC, sobre o qual nós deliberamos na semana passada. De lá para cá, infelizmente, senhor presidente, nós no Congresso Nacional não conseguimos construir consensos para a aprovação integral desse pacote de reformas que foi sugerida pelo governo, sugerida pela presidenta Dilma. Na semana passada, também a CAI, felizmente, concluiu a votação do projeto que trata da convalidação dos benefícios fiscais concedidos, restando ainda a votação no plenário desta casa e na Câmara dos Deputados. E eu digo felizmente porque foi um passo importante para, na realidade, trazer tranquilidade econômica e jurídica nesse país. Tantas empresas instaladas no Brasil que foram beneficiadas por incentivos fiscais e que estavam correndo o risco, juridicamente, através de uma decisão que poderia ser dada pelo Supremo Tribunal Federal, de ter esses incentivos fiscais que não estavam convalidados pelo CONFAS, de serem revistos. Então, nós demos segurança jurídica ao ACAI dar um primeiro passo. Agora, o Senado votou a proposição que trata da renegociação das dívidas estaduais e municipais. É inegável a importância da aprovação do PLC 99, mas é também igualmente importante, senhor presidente e senhores senadores, a aprovação das demais matérias do chamado pacote tributário, se é assim que podemos chamar, enviado pelo governo e que está na responsabilidade dessa casa, para que, de fato, a gente possa ter um encaminhamento que beneficie todos os estados da federação, não só os mais endividados, não só aqueles que deram mais melhorias fiscais ou ajudas fiscais, mas todos os estados, para que o desenvolvimento do Brasil seja um desenvolvimento integrado no seu território. Por isso, eu entendo ser fundamental aqui fazer uma breve reflexão sobre a evolução deste tema da dívida e do seu impacto ao longo do tempo na União, principalmente pelas discussões recentes que nós tivemos sobre a relevância ou a importância de uma região do país sobre outra região do país. É importante lembrar e necessário e adequado que o ajuste fiscal dos entes federados, promovidos pelo então governo do Fernando Henrique Cardoso, do presidente Fernando Henrique Cardoso, se deu naquele momento concedendo significativos benefícios
para os estados e para os municípios pactuarem as suas dívidas. Ou seja, o acolhimento das dívidas pela União, das dívidas dos estados e municípios, se deu beneficiando esses estados e benefícios. Além dos descontos dados ausentes quando da conclusão dos contratos, as taxas de juros utilizadas naquele momento e a correção eram bastante favoráveis. Merece ainda maior destaque o fato de que a maior parte das dívidas assumidas pela União era proveniente de alguns estados mais ricos do país. Vou ler isso de novo. Merece ainda maior destaque o fato de que a maior parte das dívidas assumidas pela União era proveniente de alguns dos estados mais ricos do país. Por exemplo, parcela muito expressiva do total das dívidas estaduais e municipais renegociadas era do Estado de São Paulo e do município de São Paulo. Por que é importante dizer isso, senhor presidente? Porque eu tenho ouvido nos últimos dias, logo após a eleição, de que nós temos política, o governo federal, políticas que são políticas que beneficiam muito os estados da região norte e nordeste e que isso estaria em detrimento dos benefícios dados aos estados da região sul e sudeste. Aliás, no meu estado, e Vossa Excelência deve ter ouvido no seu, tem algumas pessoas extremamente mal informadas que desconhecem completamente o que é a dimensão continental desse país, que falam inclusive em separação de regiões. É importante registrar nessa tribuna que quando da negociação da dívida que nós tivemos dos estados na época do Plano Real, lá atrás, com o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, os maiores beneficiados foram os grandes estados, e grandes estados do Sudeste e do Sul, que tiveram pagamentos menores dos juros da dívida para consolidá-las e, por exemplo, por consequência, melhorar o seu perfil. Dívidas que seguramente contribuíram muito, senhor presidente, para a criação da extraordinária infraestrutura logística que o Estado e a cidade de São Paulo possuem há muito tempo. E essas dívidas foram, em grande parte, socializadas com toda a sociedade brasileira, inclusive com a sociedade da região norte e nordeste desse país. Naquela oportunidade, quanto maior foi o montante da dívida renegociada junto à União, maior o benefício que o ente federado devedor obteve em detrimento dos contribuintes de todas as regiões do país. Com o passar do tempo e as mudanças da economia nacional e mundial, as condições financeiras que anteriormente favoreciam os estados e municípios em detrimento da União, se inverteram e os entes federados passaram de uma dívida barata para uma dívida cara, por conta dos indexadores estabelecidos nos contratos do passado. Exatamente agora, o governo da presidenta Dilma Rousseff, em acordo com este Congresso Nacional, promove a correção desses indexadores e oferece aos estados e municípios que renegociaram suas dívidas no passado uma condição bastante favorável de honrar os débitos no futuro, aliviando o caixa destes entes para a realização de investimentos em prol das suas populações. Novamente, o governo federal, a União, reassume um déficit, um débito dos governos do Estado para melhorar a situação de caixa desses estados. Ou seja, mexe novamente no indexador ou no perfil das dívidas, porque ao reduzir a indexação, ou seja, você trocar o antigo IGPM mais 6% ou mais 9% pelo IPCA mais 4% ou pela taxa Selic, com certeza terá um impacto grande. Só no meu estado, que não é um dos mais endividados junto à União, o impacto vai ser de 20 milhões de reais por mês, o que é considerável para ajudá-lo no custeio. Sei que no estado de Vossa Excelência e no município de São Paulo, o impacto vai ser muito grande. Abre-se, então, novamente, a possibilidade do conjunto da sociedade brasileira socializar as dívidas dos entes federados beneficiados pelas eventuais renegociações. É preciso que haja espaço fiscal para a União fazê-lo. E assim eu defendo. Não há de minha parte nenhuma contrariedade no que se refere à União a ajudar estados e municípios devedores, sejam eles os mais ricos
ou os mais pobres da Federação, estejam eles localizados no Norte, no Nordeste, ou no Sul, no Sudeste, porque eu entendo que o benefício dado ao desenvolvimento de uma região é o benefício que se reverte para o desenvolvimento do país. Aliás, eu aproveito para destacar esse fato, tanto a possibilidade de desconto por parte da União, quanto a retroatividade na aplicação dos novos indexadores, para exaltar que este novo esforço de todos os contribuintes brasileiros para atender de forma mais emblemática a necessidade de alguns estados. Destaco exatamente essa situação por este infeliz momento que vivemos, como já disse aqui, quando algumas pessoas nesse país têm demonstrado tanto preconceito para algumas regiões do nosso Brasil e para alguns programas do governo federal que visam beneficiar essas regiões, para que a gente enfrente de uma maneira decisiva, infelizmente, as desigualdades profundas regionais e de classes que nós temos nesse país durante tantos anos e durante tanto tempo. É importante refletir sobre a nossa história para verificar que São Paulo, o Paraná, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e outros estados do Sul e Sudeste desenvolveram-se também graças ao Norte, ao Nordeste e ao Centro-Oeste desse país. Desenvolveram-se também graças às dimensões continentais do Brasil. Isso é importante nós termos claro. Vejam, senhores e senhoras senadores e senadoras, os principais beneficiários desta iniciativa de revisão do índice de indexação da dívida é um estado da região sul, o estado de Vossa Excelência, o Rio Grande do Sul, e é importante dizer que votamos isso depois da eleição, portanto não há nenhuma relação, senhor presidente, da votação ou da liberação pelo governo da votação dessa matéria com questões políticas eleitorais, até porque o Partido dos Trabalhadores de Vossa Excelência, meu partido, perdeu as eleições no Rio Grande do Sul, portanto o faz exatamente em razão da necessidade dos estados e o município de São Paulo, que já havia reivindicado há muito tempo essa situação e é a cidade mais rica do país. Então, este é o compromisso da presidenta Dilma com o desenvolvimento de todo o território nacional. Que esta casa, que este Senado e principalmente que este país e que as regiões mais prósperas deste país, como a região Sul e Sudeste, reconheçam nesta atitude da presidenta Dilma, do Senado da República, uma atitude que o desenvolvimento de qualquer região desse país é importante para o desenvolvimento do país. Portanto, os programas que nós temos, que beneficiam as regiões Norte e Nordeste, que beneficiam a região Centro-Oeste, senador Fleury, são importantes para o desenvolvimento como um todo. Queria deixar registrado isso na tribuna, senhor presidente, porque é um momento histórico da discussão sobre o equilíbrio federativo. E tenho certeza que esta casa continuará esse debate, principalmente em razão do projeto de resolução número 1, que encontra-se no plenário dessa casa. E queria aproveitar aqui também, senhor presidente, para fazer uma referência ao discurso do senador Aloysio Nunes, que me antecedeu nessa tribuna. Tenho pelo senador um grande respeito e uma grande consideração, mas queria fazer um convite ao senador Aloysio, que foi um guerreiro aí na sua candidatura à vice-presidência, para que a gente possa descer do palanque agora, possa unir nossos esforços em favor do Brasil, em favor do nosso desenvolvimento. Fazer ajustes orçamentários, senador Aloysio, ajustes na área econômica e financeira de um governo, é absolutamente normal. Qualquer governo faz. Aliás, o governo do meu estado, que é governado pelo partido de Vossa Excelência, que durante toda a campanha disse que havia maravilhas de desenvolvimento no Paraná, que não tínhamos nenhum problema com o orçamento, que não tínhamos nenhum problema em relação a fornecedores e que as contas estavam absolutamente bem equalizadas, na primeira semana após a eleição mandou para a Assembleia Legislativa um pacote de grandes mudanças tributárias, aumentando alguns tributos para aumentar recolhimento e aumentar a arrecadação, e fez um corte orçamentário de mais de 30% no seu orçamento. As medidas tomadas pela presidenta Dilma, em nenhum momento, senadora Aloysio, e com todo o respeito que lhe tenho,
colocam a presidenta como mentirosa ou a presidenta como uma estelionatária política. Acho que essas são palavras muito fortes para se referir à presidenta, que, aliás, durante a campanha teve também contra si palavras muito fortes. Temos que respeitar a chefe da nação. A presidenta tem tomado medidas que são medidas da responsabilidade do seu cargo e que qualquer governante no seu lugar tomaria. Aliás, medidas tomadas anteriores à eleição. Eu fui ministra da chefe da Casa Civil e vi as medidas de contenção de despesas, de restrições orçamentárias. Em 2011, senadora Luiz, uma das primeiras medidas da presidenta Dilma foi exatamente cortar as despesas do orçamento. Nós tivemos um contingenciamento enorme, de 50 bilhões de reais. Nós tivemos cortes de despesas orçamentárias, conseguimos fazer um reequilíbrio e isso foi fundamental para quê? Para que continuássemos com os projetos e programas sociais. Foi fundamental para que o país tivesse equilíbrio. Foi fundamental para que a gente continuasse com o emprego e com a distribuição de renda. Isso só mostra, senadora Luísio, que ela tem responsabilidade fiscal. Aliás, como teve o presidente Lula, que quando assumiu esse país em 2003, colocou em prática as questões principais que tinham no Plano Real, que há muito tinham sido esquecidas, inclusive pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Colocou em prática o que nós precisávamos colocar, que era o superávit primário, retomou a arrecadação. Então, não há que se falar que a presidenta não está cumprindo o que prometeu na campanha. A presidenta tem compromisso com o desenvolvimento desse país. E o senhor não vai ver, senador Aloysio, como ninguém do Brasil vai ver, arroxo para os trabalhadores, desemprego para os trabalhadores ou diminuição de renda. Embora Vossa Excelência já tenha falado, está me pedindo uma parte, eu concedo uma parte a Vossa Excelência. Senadora Gleice, só esteja certa, Vossa Excelência, que eu também tenho, por Vossa Excelência, um sentimento de muita profunda estima e admiração pela sua atuação pública. Eu gosto de gente que estuda e gente que defende com coragem os seus pontos de vista, e é o seu caso. Eu já desci do palanque, estou aqui no Senado com a senhora, na segunda-feira debatendo com a senhora, e essa é a minha função. Sou um senador de oposição e faço oposição ao governo por razões fundadas. E quando me referi à mentira, eu me referi a fatos muito concretos que ocorreram durante a campanha, né? Não apenas os discursos da presidente, nas suas manifestações, nos debates, a ideia de que dar independência ao Banco Central vai tirar comida da mesa do trabalhador, faça-me o favor, isso foi veiculado na campanha. A ideia de que o Brasil, os bancos públicos foram quebrados no governo Fernando Henrique, tenha santa paciência, não é? Que demitiu Paulo Roberto Costa é mentira. Não demitiu, não, ele pediu demissão e saiu elogiado. Mas o que é mais grave é que, durante a campanha, ela escondeu a situação real do Brasil. Nada do que ela disse durante a campanha fazia supor que ela tomaria essas medidas logo depois da sua confirmação, do seu segundo mandato. Aumento de juros, corte de gastos, tarifas públicas elevadas, tudo aquilo que ela disse que nós iríamos fazer se ganhássemos as eleições. Então, esse é meu ponto. Agora, terei o máximo prazer, senador, em continuar debatendo com a senhora, apenas voltando a dizer, a minha função não é ficar no palanque nem ir ao Palácio do Planalto, é ficar aqui, no Senado, com a força do meu mandato, fiscalizando e cobrando o governo. Muito obrigado. Com certeza, senadora Luiz. Quando eu falei de palanque, falei no sentido figurativo da eleição. Eu penso que Vossa Excelência tem mais do que o direito, o dever de exercer seu papel de oposição como é. Isso é importante para a democracia e para o equilíbrio institucional. Mas, obviamente, não pode se referir sempre às questões da campanha eleitoral. Eu considerei de maneira demasiada a afirmação de Vossa Excelência sobre a questão da presidenta ser uma estelionatária. Primeiro, quero dizer que as medidas que a presidenta tem tomado não são medidas... Estelionato é um crime eleitoral, estou me referindo é um crime econômico, estou me referindo apenas a um sentimento o que ela fez foi dissimular, foi ocultar a realidade. É isso. Eu sei, estou contrapondo a Vossa Excelência porque ouvi dessa tribuna essa expressão de Vossa Excelência. Portanto, acho que não é uma expressão que caiba à presidenta. Como também a presidenta não está tomando nenhuma medida que a contradiz na campanha. Eu não estou vendo nenhum tarifaço. Aliás,
a energia está sendo reajustada pelos índices de contrato que nós e que vocês defendem, e que defenderam muito e sempre defenderam nesse plenário. Vossa Excelência, por acaso, quer que nós suspendamos os reajustes que estão sendo feitos por bases contratuais? Aí nós temos que discutir, então, a segurança jurídica do país. É isso que Vossa Excelência quer discutir? Ou a questão da gasolina. Quantas vezes nós tivemos reajustes? Tivemos a CID, obviamente, que serviu para que a gente pudesse fazer um equilíbrio, mas o reajuste de 3% é um reajuste pequeno e que, inclusive, o próprio mercado reclamou, porque foi muito pequeno ou muito inferior ao que ele queria. Foi um reajuste que já fizemos em outros momentos do governo da presidenta Dilma. Ela não deixou de reajustar a gasolina. É importante que se diga isso, senador, porque senão Vossa Excelência vem aqui e faz uma afirmação e parece que o único reajuste de gasolina que teve no governo da presidenta Dilma foi esse, e não é verdade. Como também não é verdade em relação ao reajuste da energia. E é importante Vossa Excelência saber que o reajuste da energia, inclusive, foi minorado e está sendo minorado porque o governo está ajudando no despacho das térmicas e também por razão de que o Estado que Vossa Excelência representa aqui e o meu Estado, o Estado de Minas, não quiseram aderir à medida provisória que fez com que os preços da energia baixassem em 20% já a partir de 2012. Mas já recuperou tudo, senadora, já subiu tudo outra vez. Imagine se subisse em cima... Subiu tudo outra vez, senadora. Nós não aceitamos uma imposição goela abaixo, que vem a presidente da República e o presidente da ANEEL impor, e ele chegou a dizer, não tem mais o que discutir, tem que votar a medida provisória. Dessa maneira nós não queríamos. Isso ninguém nos fará engolir, medida goela abaixo. Mas o fato, senadora, a senhora sabe disso, é que está se acumulando aí um passivo na área de energia gigantesco, e que vai ser coberto de alguma maneira. E dinheiro não nasce em árvore. Não sei como é que a presidente vai fazer. O que eu tenho certeza é que nós não vamos ter um passivo de falta de energia como já tivemos nesse país. Que o modelo energético garante a energia ao povo brasileiro e ao desenvolvimento desse país, senador. E o que nós estamos fazendo em termos da energia não foi imposição. A medida provisória foi votada, mas os estados poderiam aderir ou não. Tanto que o estado de Vossa Excelência não aderiu. E se não fosse as medidas tomadas lá no passado, que baixaram em 20% o preço da energia, a situação hoje estaria pior. Então, tenho aqui convicção e plena clareza de que as medidas tomadas pela presidenta Dilma em nenhum momento contradizem a sua posição de campanha, nem em relação ao aumento da gasolina, nem em relação às questões das tarifas de energia e nem em relação aos juros, porque desde quando o Banco Central vem tomando medidas de aumento de juros? Foi agora só? Não. Todo o ano de 2012, o ano de 2013, no ano de 2014. Então, eu não vejo base para Vossa Excelência vir aqui acusar a presidenta de mentirosa ou de dizer que é uma estelionatária política. Acho que são palavras fortes que não condizem com a realidade. A presidente da República tem a responsabilidade de tomar medidas para que a gente possa, e senador, eu tenho a responsabilidade, senadora, de chamar pelo nome real as coisas tais como elas são. Quando alguém oculta a realidade, distorce a realidade em relação aos seus adversários, em relação aos seus propósitos, a pessoa mente, seja ela presidente da República, senador, deputado, dentista, operário, o que for. Essa é a minha concepção. Senador, nós vamos ficar aqui a tarde inteira debatendo, mas com certeza eu não concordo com Vossa Excelência, porque eu não concordo que a presidenta mentiu, não concordo que a presidenta praticou um estelionato. Estou dizendo aqui, inclusive, que o aumento da gasolina não é o primeiro em seu governo, que ela está cumprindo contratos em relação à energia e que a energia está mais barata se nós não tivéssemos, ou se nós tivéssemos deixado de tomar as medidas que foram tomadas em 2012, estaria mais cara. Então, é isso que eu estou falando, senadora Luiz, com todo o respeito que tenho a Vossa Excelência, por isso que usei o sentido figurado da descida do palanque. De nada adianta a gente ficar com ataques. Eu acho que nós estamos num momento agora de unir esforços para que a gente melhore as condições e garanta as condições econômicas do país e garanta as condições de empregabilidade e de renda aos nossos trabalhadores. Nós não vamos, por exemplo, ajudar a resolver a seca ou a produção de água em São Paulo, que a presidenta está ajudando o governador Geraldo Alckmin, dizendo que o governador mentiu durante a campanha, mais uma infâmia, dizendo dizer que a seca atinge apenas o estado de São Paulo, senadora. A senhora sabe disso.
sabe disso. Eu li ainda há poucos dias no Jornal Paranaense Importante que havia 123 municípios que já haviam no Brasil que já haviam decretado calamidade pública. Então, essa história que faltou planejamento em São Paulo, como se a seca fosse São Paulo, pelo amor de Deus, foi mais uma das enganações da presidente durante a campanha. Desculpa, senadora Luísa, desculpa, mas não foi isso. Desculpa, foi falta de planejamento, sim, porque onde nós tivemos problema recorrente de seca, que foi no Nordeste, nós conseguimos enfrentar o problema porque tivemos planejamento. Eu estava lá, ajudei a presidenta Dilma nisso e ajudamos, inclusive com os governadores. Em São Paulo, o senhor vai me desculpar, mas é o estado mais rico dessa federação, com as melhores condições para fazer, com técnicos, com riqueza, com arrecadação, e não fez planejamento. A presidenta vai ajudar o Estado de São Paulo agora, mas que nós tivemos durante, e já ajudou antes, e que nós tivemos durante a campanha, sim, que nós tivemos durante a campanha, sim, o governador Geraldo Alckmin dizendo que não ia ter problema, que não ia ter racionamento, nós tivemos. Então é isso que eu estou fazendo um apelo para Vossa Excelência, para nós pararmos essa discussão. Eu acho que agora nós temos que tocar a vida para frente, tocar esse país, os estados. Acho que tivemos um grande passo com a discussão da dívida aqui que nós fizemos na semana passada e com certeza ajuda muitos estados. Unir esses esforços, senador, é isso que eu estou pedindo e tenho certeza que Vossa Excelência, mesmo desempenhando seu papel de oposição, que é legítimo e necessário, digo aqui, e o respeito que tem a Vossa Excelência, vamos conseguir fazer um debate em prol do desenvolvimento do nosso país. Muito obrigada, senhor presidente.